Olá, meninas, sejam todas muito bem-vindas. Agora, a segunda parte Aí na da gaveta. aula, ela é muito interessante, sabe por quê? Ela fala sobre como que nós devemos acomodar o nosso cliente na cama. Sabe por quê? Porque se não acomodar ele da forma correta, o surgimento da úlceras de pressão. Vou compartilhar a tela com vocês, porque agora a professora ficou meio filosófica, olha só. Olha a mensagem que eu trouxe aí para começar a nossa aula novamente. Ela fala sobre as feridas da alma, que as feridas que nós vamos estudar hoje, ela é feita no corpo, mas é esse corpo externo. Porque as feridas da alma, elas são curadas com carinho, com atenção e com paz. É dessa forma que nós devemos tratar os nossos clientes. Hoje, somos os cuidadores, temos nossos clientes. O dia de amanhã, nós seremos os clientes. Então, que nós possamos tratar as pessoas com carinho, atenção e paz. Vamos lá? Fica essa mensagem para você refletir. Vamos fazer uma pequena revisão? Só relembrando o que a gente falou até agora. Sinais vitais. Que os sinais vitais são os indicadores de saúde. É eles que fazem o quê? É através deles que nós entendemos como está o estado de saúde da pessoa. E quais são eles? Temperatura, a pressão arterial, o pulso e a respiração. E agora que a gente está retornando aqui, né, para nossa gravação, a professora pediu para vocês aí entre o intervalo. A Esmeralda até falou, professora, eu consegui fazer, eu vi. Então, ela vai nos contar. Conseguiu verificar ali quantas vezes o pulso bateu por minuto, Esmeralda? Conta para nós. Sim, o meu deu 60. Nossa, essa menina tá com o coraçãozinho assim, que tá até batendo devagar. Pois é, achei também. Oh, meu Deus. Conseguiu fazer, Antônia? Conseguiu verificar ali quantas vezes o coraçãozinho bateu por minuto? Espera aí, deixa eu desativar seu sonzinho. Espera aí só um instante. Então, professor, o meu coração está quase parando. Eu acho que daqui a pouquinho eu já morri, não estou sabendo. Está 49. Ai, misericórdia. Então tem que... Ó, verifica novamente depois. Me conte isso, menina, porque assim, tem que estar acima de 60. Quanto Então, professor, é porque assim, né? Quando eu peguei os remédios de pressão, eu tomo a losartana e tomo o atenolol, né? Certo. E o que acontece? Eu já tenho uns 4 meses que eu estou fazendo academia, né? Eu acho que a minha pressão já está melhor, eu tenho que voltar a medir. E os batimentos cardíacos, porque o atenolol, ele é para isso, né? Para desacelerar, né? Isso, mas tem que realmente, viu, Antônio? Agora, uma atenção especial a isso que você está falando. Verifique se seu pulso realmente está batendo 49. Sabe por quê? É bradicardia, ou seja, está batendo muito devagar. Conte direitinho ali, coloque. Durante 1 minuto, conte quanto tá. É importante que esteja acima de 60, viu? Certo, eu vou ver. Isso, se estiver sempre abaixo disso, tem que ter uma atenção especial, porque pode ser reação adversa do medicamento. Tem que Pode controlar ser. a pressão? Tem que controlar a pressão. Só que, às vezes, o medicamento está interferindo no seu pulso, que é diferente. Quer dizer que o coração tem que mandar sangue para todo o corpo, tá? Então, depois verifique com bastante carinho se é isso mesmo. Conseguiu, Domingas, contar ali como é que tá o coraçãozinho, quantas vezes bateu por minuto? Peraí, deixa eu desativar o seu som, meu amor. Só um instantinho. Peraí. Não tá dando para ouvir você. Peraí. Só um instantinho. Pronto. Fala, Domingos. Eu tava meio em dúvida, entendeu? Eu tirei o meu relógio, aí peguei o dedinho aqui e coloquei bem um pulso assim. Aí eu fiquei em dúvida entre 1 hora e aí ela falou 1 minuto. Aí eu fui acompanhando aquele do relógio que fica rodando todinho, né? Isso. Aí deu 60 também. Então, menina, vocês estão meio apaixonadas aí. Vocês cuidado. É importante que dê assim o valor, tá? Depois verifiquem novamente. E eu acertei sem saber, ó.
A Esmeralda, na hora que ela falou 60, eu falei assim, então eu acertei. Fiquei muito alegre. Mas deixa eu te falar, 60 quer dizer que tá ali no limite, viu? Para a idade de vocês, não é para estar batendo tão devagarzinho esse coraçãozinho, não. Depois verifique com mais carinho se é isso mesmo, tá? Conseguiu, Beatriz? Conseguiu aferir ali direitinho, contar até quantas vezes o coração bateu por minuto? Se não conseguiu, não tem problema, mas é importante a gente saber o local e quantas vezes o coração bate por minuto. Igual a Antônia compartilhou conosco, professora, deu 49. Então, alerta, cuidado, pode ser reação adversa do medicamento. Vamos supor que tivesse dado 100. Quer dizer, puxa, quando puder, marca uma avaliação médica, tá batendo forte demais, tá alguma coisa não... Tá, o corpo diz que não tá certo, entendeu? Tem ali os parâmetros de tanto a tanto. Então, pressão arterial, pulso, respiração são os sinais vitais, para que a gente possa ver quantas vezes a pessoa expirou por minuto, continua com o dedinho ali e verifica quantas vezes concluiu, ok? Agora, nós vamos falar a respeito do quê? Nós vamos falar sobre o acomodando o paciente na cama, o paciente acamado. Capítulo 17, nós falamos no anterior. Agora é capítulo 18. Capítulo 18, página 86. Então, hoje nós vamos falar sobre os cuidados. Quais os cuidados que nós devemos ter com o cliente acamado? Bom, os cuidados, principalmente, é relacionado à úlcera por pressão. Então, como que se forma uma úlcera por pressão? Principalmente quando o cliente não usa um colchão adequado. Ele está acima do peso. Há uma pressão do peso dele, do corpo, ou seja, o osso, músculo, tecido. Começa a se formar o quê? Começa a se formar naquela região, então, as úlceras. Bom, o que a professora quer dizer? Que antigamente se chamava de escaras. As escaras ou úlceras de pressão é a mesma coisa. São feridas que se formam na pele, são lesões que começam. Eu mostrei para vocês um pouquinho lá na aula de assaduras, lembram? Quando a gente estava ali no presencial ainda, começa aquela pele ficar vermelha, sensível, rapidamente ela rompe. Então, olha só, uma lesão por pressão, ou seja, uma úlcera de pressão, é uma ferida que se forma ali, o nome correto é úlcera, porque há um aumento na pressão. O paciente ele fica muito tempo na mesma posição, e essa pressão do corpo, principalmente se a pessoa for magra, pode formar mais rapidamente. Então, elas costumam aparecer aonde tem mais osso, região do quadril, região do cóccix, que é aqui na região sacral, no calcanhar. E aí a professora hoje vai falar um pouquinho sobre a prevenção delas. Então, como é que você vai prevenir isso? Como é que eu vou fazer, professora? Bom, em primeiro lugar, o que eu quero que vocês desenhem agora? Se você tiver com a tua apostila, se tiver com o seu material de anotação, ou o que seja, eu quero que você faça um bonequinho. Como assim, professora, um bonequinho? Um bonequinho. Nem que seja aquele bonequinho assim, aonde você faz a bolinha. Nem que seja assim, bem simplesinho. O que você vai fazer nesse bonequinho aí? Você vai pegar e fazer assim, como se fosse pontos. Quantos pontos no corpo que você imagina que possa aparecer uma lesão, ou seja, uma úlcera, uma ferida por pressão? Assim, você vai fazer pontinhos, bolinhas. Eu acho que aqui no cotovelo, eu acho que aqui no calcanhar. Eu quero ver quantos pontos de pressão você consegue identificar, ok? Então, assim, eu mencionei para vocês que existem vários pontos no corpo. Então, essas regiões, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, não é uma imagem muito bonita. Então, a região do calcanhar é onde a gente tem o quê? Osso saliente. O cliente que ele tem um problema, por exemplo, de um AVC, e ele não consegue se movimentar na cama corretamente, esse cliente vai ficar com pressão nessa região. Então, essa pouca gordura aqui na região, essa falta de circulação, ainda essa pessoa não consegue se movimentar, a tendência é formar ferida.
Aí aqui é assim, ó. É feito a retirada do desbridamento. Tem casos que o cliente tem que ir para o centro cirúrgico, tem que fazer cirurgia. E fica assim, ó. Infelizmente, na carne viva. Não é uma imagem muito bacana. Não é função do cuidador estar cuidando do cliente quando ele tem escaras. Tem que ter um acompanhamento do médico ou de um enfermeiro que seja especialista em feridas. Você fez os desenhos aí? Colocou os pontinhos? Vamos observar se você esqueceu algum canto. Olha lá. Cotovelo. Essa região aqui, ó, da escápula, no pescoço. É importante o cliente ficar com o travesseiro, mas que seja um travesseiro, ou qual não seja aquele que a pessoa deita a fundo a cabeça lá no fundo, porque causa aqui. Ó, quando ele tá de lá, aqui é quando ele tá de barriga para cima, ó. Região sacral é aqui, ó, bem no cóccix. Aqui é um dos lugares, um dos primeiros que aparece quando o cliente não é mudado de posição. Na nádega, olha o calcanhar. Então, aqui no calcânio, aqui nos pés. Quando ele fica deitado, ó, cabeça, ombro, quadril, região do joelho, aqui entre os joelhos. Por isso que nós vamos falar sobre a importância de colocar um travesseiro no meio das pernas da pessoa, para descomprimir. Aqui, se for possível, colocar outro. Ou o cadeirante. Se você for cuidar de um paciente cadeirante, ou de um paciente que está na poltrona, não é porque ele está na poltrona, ele está na cama, que não quer dizer que não precise colocar aqui um travesseiro, uma medida de conforto para ele. Então, assim, relembrando. Então, você sabe o que é a úlcera por pressão? Então, essas regiões que eu mostrei para vocês, se o paciente fica sempre deitado na mesma posição, vai surgir as úlceras. Então, essas aqui são as principais áreas que são comprometidas, ó. Quadril, no meio dos joelhos, na cabeça. Então, se a professora perguntar lá na atividade, quais são os locais que se formam as úlceras de pressão? Região da cabeça, o nome técnico é região occipital, região do ombro, escápula, cotovelo, região sacral, região do isquio, região do quadril, joelhos, calcanhar, hálux é esse osso que fica no dedão do pé, chama hálux. Ali também, coloca o paciente assim, às vezes sentado na cadeira e deixa a pessoa com o pé para baixo. Aqui nessa região forma a úlcera. Então, assim, ó, só relembrando algo que nós já falamos em algum momento, lá na parte de prevenção por assadura. Então, esses estágios de lesão de úlcera de pressão começa assim, ó. Fica vermelhinho lá, dá banho no seco o cliente corretamente, aí já junta com que às vezes o cliente usa fralda, aí às vezes cai a resistência do organismo dele, o cliente não bebe água direito, e aí você não troca ele de mudança de decúbito. Então, mudança de decúbito quer dizer mudança de posição, ok? Ficou claro? Então, assim, esse paciente está impossibilitado de andar, às vezes não consegue mexer, e as escaras, elas surgem por quê? Porque não está havendo uma circulação. É que a gente não consegue se enxergar dormindo. Você vê que às vezes você não consegue dormir à noite de um jeito e acordar do mesmo jeito no outro dia. Porque você está deitado de um jeito, o corpo cansa. Instintivamente a gente mexe. Mas e se esse cliente tiver um AVC? Ele não vira sozinho. Ele não consegue. O cérebro dele, às vezes, até ele vai sentir a dor de estar ali deitado na mesma posição. Mas ele não vai conseguir se movimentar. Então, nessa úlcera por pressão, ó, estágio 1, estágio 2, perde ele parcialmente a espessura. É aquele caso que eu falei que já não é função do cuidador. É função, assim, continuar hidratando a pele com Dersane ou óleo de girassol. A professora já tinha falado anteriormente, se você quiser anotar aí, é muito importante. A hidratação vai fazer toda a diferença, mas aqui precisa passar pela avaliação do médico. Professora, como assim? E se não tiver como é o médico? Se o cliente não tiver um plano de saúde, vai no postinho de saúde.
procura a enfermeira. Lá tem uma equipe de que é especialista em curativo. Se você marca com ela para levar essa cliente até o posto de saúde, ou ainda, se for possível, antes da pandemia, agora eu não vou saber informar para vocês como que está a situação, mas antes da pandemia, a equipe, se a pessoa for, por exemplo, obesa, tiver dificuldade, não tiver quem leva, a equipe vai até em casa, fazer uma visita, ver como é que está, para poder fazer uma intervenção, porque isso aqui, ó, começa a se romper, é muito rápido, e essa carne vai ficando preta. Chama necrose. Saibam de uma coisa, cheira carne podre. É horrível, porque realmente é um tecido morto, é um tecido podre. Juntou bactéria aqui, então, misericórdia. Então, assim, não pode nem ser classificado quando chega aqui. Perdeu, desfarelou, fica preto, tem que ir para o centro cirúrgico. Trouxe uma informação, não está aí na sua apostila, mas é uma informação, assim, muito importante, que eu julguei importante trazer para vocês. Lá na página 87, está falando dos estágios. Se você quiser realizar uma leitura depois que acabar a aula, falando sobre o nível das lesões, que elas têm classificações, conforme as imagens que eu estava mostrando para vocês. O tratamento dessas lesões que eu mostrei, ela consiste no quê? A limpeza do local, a hidratação, deve ser orientada por um profissional da área da enfermagem, um profissional que seja especialista ali em feridas, para ver qual que é o melhor tratamento. E realizar, o que o cuidador pode fazer? A realização da mudança de decúbito. Ela é muito importante, que é o que nós vamos falar agora. O que quer dizer posicionamento do paciente? O posicionamento do paciente é a troca dele de decúbito. Nós vamos voltar a falar isso só um pouquinho. Essa informação que eu estou trazendo agora é para que a gente saiba que 21% do ar que nós respiramos é oxigênio, tem oxigênio nele. Existe um tratamento através de uma câmera chamada câmera hiperbárica. Lá, a Cicatrizar, ela tem esse tratamento. Eu não estou fazendo propaganda do local, é só para você saber que existem vários modelos dessa câmera. Isso aqui chega a parecer um submarino. Olha ela de frente. Tem até a entrada, no caso de cadeirante. Tem câmera hiperbárica que ela parece uma cama, entendeu? Eu vou mostrar depois, eu vou compartilhar lá no grupo com vocês, para vocês verem. Aqui em São José do Rio Preto, eu sei que o hospital de base tem. O tratamento pode ser feito, a recuperação, através da oxigenoterapia. Então, a oxigenoterapia hiperbárica é aqui dentro, eu vou mostrar a imagem para vocês, como que é lá dentro, ó. Dá para fazer até 4 pessoas por vez. E aqui tem local para pessoas obesas. A maioria das câmeras, às vezes, não tem. Essa câmera cabe obeso, cabe cadeirante, e dá para fazer 4 pessoas de uma vez só. Então, o que acaba acontecendo? Dentro dessa câmera ali, é oxigênio puro. Ou seja, é para ajudar a restituir queimados, é para ajudar a restituir certos tipos de úlcera, mas quem vai fazer essa indicação aí é o médico. Por quê? Esse método terapêutico que eu estou trazendo como informação para vocês, ele é um método, assim, que tem resultado positivo. Não há restrição de idade, qualquer paciente pode fazer. Ele passa para uma avaliação médica e o médico vai dizer ali como que vai ser o tratamento. Pacientes acamados, paciente obeso, paciente com fixador externo. Fixador externo é aqueles... quando a pessoa tem acidente, passa por um acidente de moto e precisa que os ossos voltem no lugar, conhecido como gaiola. Gaiola quer dizer um fixador externo. Tem vários pinos que ficam enfiados dentro da pele da pessoa para que os ossos sejam restituídos, tá? Então, também se utiliza a oxigenoterapia. Só relembrando, já que a gente falou de úlcera de pressão, que cliente que tem falta de controle de urina e evacuação tem o maior risco de úlcera de pressão. Então, o que o cuidador tem que lembrar? Não deixar essa pessoa muito tempo com a fralda, tá sempre com a pele limpa. O suor também pode fazer romper úlcera, porque a umidade, o excesso de umidade, principalmente do suor, causa irritabilidade. Pacientes que permanecem na cama ou na cadeira de roda, ou seja, pessoas que são restritas ali, têm um maior risco de formar úlcera de pressão. A má nutrição, ou seja, através do alimento.
tem alimento que ele ajuda ali no processo de cicatrização. Então, quais são esses alimentos? Ótimo, nós vamos falar sobre isso. E é importante a gente saber, principalmente, o que ajuda a restituir a pele mais rápido. Imobilidade. Se o paciente não pode se mover, como eu mencionei para vocês, tem um AVC, não consegue se movimentar, esse cliente vai ter o maior risco. Do quê? Das úlceras de pressão. Então, alguém que fraturou lá o fêmur, a bacia, o risco dela se movimentar não dá. Luz, a falta de lucidez mental, ou seja, a pessoa que está ali comprometida com problemas relacionados à anestesia, a pessoa que diminui o aumento dela ali, né? Tem problema mental, ela já está... Tem um dos fatores que é o problema mental. E ainda está acamada, tem que ter uma atenção especial. Bom, só relembrando, pessoas que suam bastante por muito tempo, principalmente quando tem febre, quando está com diabetes descompensada, pessoas que não conseguem ali, né? Por exemplo, eu já dei aula de Uripen para vocês, eu já expliquei que o Uripen é para controle urinário de homens, não tem Uripen para mulher. Então, a utilização de forros, de fralda ali, é importante para evitar esse excesso de umidade em contato com a pele. A recomendação é trocar lençol se estiver tudo molhado, não deixar o cliente... eu já troquei ontem. Melhor você trocar do que o aparecimento de feridas, ok? Trocou, realiza uma hidratação, faz uma massagem com movimento circular para hidratar e aumentar a circulação para não haver o problema, tá? Então, só reforçando, realização da mudança de decúbito é de suma importância. Decúbito lateral, pegou o plantão no direito, muda para o esquerdo, deixa no dorsal, e assim, ó, cada 2 horas. Isso aqui vai ajudar a evitar o aparecimento das úlceras de pressão, ok? Então, pensando nisso, olha só. Quais os cuidados que nós devemos ter com o paciente acamado? A professora vai cobrar isso aí. Quais são esses cuidados? Realizar a mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Isso aí, já falei, torna a repetir. É fundamental na prevenção das úlceras. Realizar massagem de conforto. É aquilo que eu falei. Virou o paciente, não custa 1 minutinho. Pega lá um creme hidratante, se tiver um óleo de girassol, passa, põe um pouquinho na mão ali, dá uma hidratada na pele da pessoa. Além de aliviar, é importante o quê? O uso de travesseiro, cobertor, toalha. Para que isso? Isso aí é o tal dos coxins. Lembra que eu falei para vocês? Ó, só relembrando, pega uma toalha, vai fazer lá na região do pé, pega uma toalhinha de rosto, enrola ela, enrolou, ela vai ficar nesse formato, ó, como se fosse um rolinho. Pega uma fita crepe, pega um pedacinho de fita crepe, pegou, parou, fechou o seu rolinho. Para que você vai fazer isso? Coloca lá no calcanhar da pessoa, para que não fique pressionando, entendeu? Vai pôr no cotovelo? Pode pôr no cotovelo. Porque esse osso, principalmente se a pessoa estiver abaixo do peso, não é o caso da professora, a professora que é bem recheadinha. Então, seria mais difícil. Mas se você pegar um cliente magrinho, então é rápido para romper uma ferida aqui, entendeu? Os coxins, eles são excelentes para poder ser utilizados como medidas de conforto. Então, quais são os posicionamentos para deixar o meu paciente mais confortável? É aqueles que eu mencionei para vocês anteriormente. É chamado de decúbito dorsal quando você deixa ele de barriga para cima. Aos pontos. Quando você deixa ele de decúbito lateral, seja direito, seja o esquerdo, ó, vai prejudicar esses locais. Decúbito ventral é quando a pessoa fica de barriga para baixo. Só lembre bem que essa posição que chama-se decúbito ventral, antigamente chamava ela de decúbito de prono, deve ser evitado. O que eu quero que você destaque aí na tua apostila, que você escreva aí como uma atenção especial? O que é importante saber?
Para virar o paciente, deixar ele de barriga para baixo, nessa posição aqui ventral, não é indicado para cliente que tenha problema respiratório, tá? Evita deixar a pessoa de barriga para baixo se ela tem problema respiratório, porque deixar ela nessa posição dificulta ainda mais a expansão do tórax para ela poder respirar, ok? Então, como que essas mudanças de decúbito podem ser evitadas? Ajuda. Como que se evita o aparecimento? Além da mudança de decúbito, os coxins que eu falei, travesseira, toalha. Esse exemplo que eu trouxe aqui no pé para vocês, foi um cliente que ele pegou, houve uma lesão, ele retirou o gesso e o gesso machucou. Então, o que ele faz? Ele corta isso aqui, ó, tá vendo essa imagem aqui? Lembra do colchão caixa de ovo que a professora já falou para vocês? Caixa de ovos, ó, parece uma caixa de ovos. A característica dele é porque aqui dá para oxigenar direito, entendeu? Ele é uma das medidas de conforto. Então, vamos supor, o colchão já está velho, o colchão vazou urina, não está cheirando bem, a família vai comprar outro, você pode cortar um pedacinho. Ó, pega, porque sempre as beiradas é onde mais o colchão não pega, não tem problema nenhum, entendeu? Ele fica novinho, pode cortar e fazer prótese, ó. Ele é conhecido também como colchão piramidal. Piramidal ou caixa de ovos é a mesma coisa. Ele é a outra indicação que eu dou no caso do cliente, quando ele é acamado, quando ele não consegue se movimentar. Ele ajuda na prevenção das úlceras de pressão. Então, só relembrando aquilo que eu falei para vocês lá, ó. Deixar o paciente dessa forma, você colocar travesseiro aqui, ó. A forma que é colocado está correta. Só que se essa pessoa tiver problemas respiratórios, não se coloca ela nessa posição, ok? Após as refeições, o que é importante relembrar? Olha só, observem aqui. Lado direito, lado esquerdo. Após as refeições, é sempre importante deixar o paciente, de preferência, virado para o lado esquerdo. Por quê? Por causa do suco gástrico. Ou seja, quando ele fica virado para o lado direito, ó, o problema de refluxo é muito maior. Se o paciente poder ficar sentado, pós-refeição, deixa ele sentado na cadeira. Se é um problema, fez uma cirurgia, não pode tirar ele da cama de jeito nenhum, é recomendação médica, deixa ele virado para o lado esquerdo. Combinado? Então, se programe sempre de 2 em 2 horas, para que depois das refeições ele fique virado para o lado esquerdo. Então, agora, o que a professora falou até agora? Outros cuidados que a gente tem que ter com o paciente acamado. Então, realização da troca de decúbito, a utilização dos coxins e ainda, não esquecer das massagens. Esse fator aqui é um fator fundamental para evitar o rompimento da pele. Então, as mudanças de decúbito, ela faz toda a diferença na vida da pessoa. Trocou a pessoa de decúbito, é importante, porque se não trocar, várias regiões podem ser afetadas. Aqui, a melhor coisa a se fazer é prevenir antes. Como que você vai prevenir? A alimentação. Se esse cliente está acamado, se possível, é importante que o nutricionista, ele vai colocar alimentos que vai ajudar a melhorar, a prevenir esse rompimento. Os colchonetes, ou seja, o colchão caixa de ovos, a realização da mudança de decúbito, na hora de posicionar o cliente, se possível, vai deixar ele sentadinho, ele não deixa ele deitado totalmente, vai dar medicamento, não dê medicamento para o paciente deitado, vai deixar aqui, ó, deixar ele em 30 graus. Se pôr ele muito sentado, dói as costas, porque o próprio peso do cliente escorrega. Usar forro móvel. O que é isso? O forro móvel é para poder movimentar o paciente na cama. Na próxima aula, nós vamos falar sobre isso. O que é esse forro? Que é para a gente subir o nosso cliente, tá? O hidratante, a professora já citou várias vezes
um bom hidratante que tenha na composição vitamina A e vitamina E. Pode usar o óleo de girassol, fazer massagens circulares. Sempre possível, ó, colocar um travesseiro, ó, um coxim, para o calcanhar não ficar aqui causando pressão. E, principalmente, continuar observando o nosso cliente ali, ó. Não é porque ele está na cadeira que não tem que movimentar ele. Observou ali as regiões de saliência óssea, começou a ficar muito vermelho, começou a querer pensar em escoriação, acione o médico ou o enfermeiro, quem estiver tomando conta do cliente. Por exemplo, se esse cliente for um cliente de home care, entre em contato com a equipe, ok? Então, agora, hoje nós falamos da acomodação. O que é importante a gente fazer? Os principais pontos que pode aparecer as úlceras, que as úlceras de pressão podem ser evitadas. Não é porque o cliente está na cama que ele tem que aparecer as úlceras de pressão. Próxima aula, nós vamos dar continuidade, não só falando da acomodação, mas agora das transferências. Como que eu mudo o meu cliente da cadeira de roda para a cama, da cama para a cadeira? Ou como é que eu ponho ele no banho sem prejudicar a minha coluna, sem prejudicar as minhas costas, ok? Espero que essa aula tenha acrescentado e venha somar para o seu crescimento profissional. Porque se você colocar em prática, com certeza a gente vai conseguir manter a qualidade de vida do nosso cliente, ok? Para encerrar esse momento, sonhos determinam o que você quer, mas é a ação que determina o que você quer conquistar. Sonho sem ação é só desejo, ok? Mas é a ação que vai determinar. Então, estude um pouquinho mais, leia a sua apostila, ficou em dúvida, entendeu que é importante, é muito importante saber isso, não só para os nossos clientes, como para nós, entre em contato com a professora, coloque a sua dúvida ali no grupo, ok? Vou me despedir de vocês com um grande beijo, fiquem com Deus, até semana que vem, nós vamos dar continuidade falando das transferências, ok? Quaisquer dúvidas, estou à disposição de vocês, vou colocar daqui a pouco lá no grupo um questionário.